Graça e paz, irmãos, um ótimo dia para todos. Estamos iniciando aí mais um Conectados, mais um programa para honra e glória do nosso Deus. Que maravilhoso, mais uma oportunidade, maravilhoso, mais um dia que o amor de Deus está sobre nós. O próprio Deus está em nós. Isso é demais, né, irmãos? Somos chamados, somos renovados diariamente pelo poder do Santo Espírito do nosso Pai. Ele nos dá essa oportunidade de acordarmos e logo nesse primeiro horário já meditarmos na palavra, uma palavra que traz vida, uma palavra que nos deixa muito mais próximos dele. Também é uma grande oportunidade, estamos reunidos, mesmo que virtualmente, com os nossos irmãos em Cristo. Então, mediante a tudo isso, vamos agradecer. Iniciemos agora o nosso Conectados agradecendo ao Pai por essa oportunidade. Deus, te damos graças, Senhor, por mais essa semana que passou, mais um dia que estamos na Sua presença, ó Pai, mais um dia que a Sua palavra vai ser direcionada a nós e nós poderemos, ó Pai, degustar e estarmos mais próximos, mais juntos de Ti, ó Pai. Obrigado. Obrigado, ó Pai, por cada irmão que nos acompanha, cada amigo que nos acompanha. Que a sua forte mão esteja com cada um, ó Pai. Que cada um tenha o dom da fé, possa ouvir a sua palavra, essa palavra possa frutificar em seus corações, ó Pai. Cada irmão que está conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor caminha, Senhor, conosco por cada passo, por cada caminho, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Hoje, dia 13, sexta-feira 13. Nossa, terrível, coisa nenhuma, né? Quem está debaixo da graça de Cristo não existe aí dia amaldiçoado. É uma sexta-feira maravilhosa que nós vamos utilizar para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, 13 de março de 2020, sexta-feira, agora, né, 6h33, 6h34 aqui no meu relógio. Logo pela manhã temos a oportunidade de estarmos com o nosso Pai. Eu quero começar mandando abraços. Os abraços de hoje vão para os HDs, homens de Deus que estão aí sempre nos acompanhando. Por exemplo, nosso Anderson Patrick, né? Melhor mecânico aí de Cumbica, tá sempre conosco. Deus te abençoe, Anderson. Sempre falo, tá com problema no seu caminhão? Para lá que o Anderson dá um jeito, vai sair zerado. Nosso maestro Marcelo sempre está conosco. Deus abençoe, Marcelão. Impedidos Futebol Clube, é o nosso diácono Fábio, Deus abençoe. Diácono Antônio sempre está conosco participando. Os HDs aí em peso participando conosco. Que alegria, né? Que alegria. Diariamente estamos juntos aí como família de Cristo. Então, forte abraço para todos os HDs, todos os homens de Deus e, lógico, especialmente para os HDs aí da nossa Igreja Missão Presbiteriana, né? Nossa IMP. Então, Deus abençoe todos os homens de Deus. Os irmãos também já sabem, mas não custa repetir, não custa relembrar, que pela manhã às 6h30 estamos no YouTube e depois às 21h30 tem a reprise do programa do Conectados lá no Facebook. Então você que por acaso perdeu o programa das 6h30 pode participar aí na reprise, né? 21h30. Importante, fortaleça a sua alma. Você se alimenta materialmente todo dia, né? Todo dia tem seu alimento ali, seu arroz, feijão. Agora você precisa alimentar sua alma, né, com a palavra de vida. Por isso, conectados, todo dia você tem um alimento. Podemos nos alimentar, podemos orar. Desta forma, ficamos mais próximos do nosso Pai. Então, aproveita o Conectados e participe do programa. Eu sempre digo que Conectados não é um programa de rádio, não é esse YouTube aí normal, não. Aqui é para você participar. Você medita conosco, você ora conosco, né? E você é abençoado também conosco. Amém? Tem que ser dessa forma. Senão não faz sentido nenhum. A palavra me abençoa e eu abençoo os irmãos. Todos somos abençoados pela palavra do nosso Deus. Ó, que maravilhoso! E hoje, fica aí até o final, vamos falar de um tema que é importante. Humildade. Isso aí.
Vamos falar sobre humildade. Tema que está ali, né? Alguns precisam um pouco mais de humildade. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre humildade. Então fica até o final. O programa é rapidinho, né? Pela manhã, não dá 7 horas, já finalizou. Olha que maravilha. Então você pode, né, se alimentar da palavra e aí sim seguir com a sua vida, né? Você que está aí descansando 21h30 também, antes das 22h, acabou conectado, você já pode descansar, já pode dormir e se preparar para mais um dia. Embora amanhã é sábado, né? Amanhã é um dia normalmente um pouco mais tranquilo para aqueles que não trabalham. Mas então aproveite o nosso programa, seja abençoado e abençoe outras pessoas. Como? Compartilhando o programa, divulgando o programa, falando para as pessoas como esse programa edifica a sua vida. Dessa forma, você é abençoado, você abençoa outras pessoas e você cumpre a sua missão na terra, que é glorificar e apontar a Deus para quem ainda não conhece. Olha que maravilhoso! Tudo certinho, tudo perfeito. Os irmãos sabem que nós temos, né, a nossa oração diária. Pegamos um tema para orarmos aí diariamente. E hoje no Conectados o tema vai ser os enfermos. Vamos orar pelos enfermos. Isso mesmo. Eu gosto sempre de destacar, semanalmente eu falo isso. Temos o pior tipo de enfermo, que é aquele que não conhece a Deus. Esse está morto espiritualmente. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Essas pessoas possam conhecê-lo. Tem outro enfermo que é aquele enfermo, né, a mente está doente, né, o enfermo psíquico. E hoje é uma doença, né, ou são doenças que têm tomado conta, né, do nosso mundo. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, fora as outras patologias que já fazem parte, infelizmente, né, do nosso convívio. Vamos orar por essas pessoas. Só no Brasil são quase 20 milhões de pessoas que estão doentes, né, psicologicamente falando. E os doentes mesmo, né, do corpo, né, que estão com um câncer, que estão com um braço quebrado, com uma enxaqueca, com alguma enfermidade, seja nos hospitais, seja nas suas casas. Vamos orar por todas essas pessoas para que Deus tenha misericórdia. Eu vou fazer um adendo aqui, vou pedir especialmente que oremos pela mãe do nosso diácono Antônio, que está se recuperando do cateterismo, né, que ela possa se recuperar bem. E vamos orar também especialmente pelo Valdir, irmão do Marquinho. Vamos orar por eles. Os irmãos que não conhecem, não tem problema, orem por essas pessoas. Os que conhecem, orem mais ainda. Então vamos orar neste momento. Pai eterno, Deus de amor, obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado por essa oportunidade. Neste momento lembramos, ó Pai, que o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor que cura, Jeová Rafá, o Senhor que pelo poder da palavra tudo se formou. Por isso, Senhor, te pedimos que toque nas pessoas, ó Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos do Seu auxílio, ó Deus. Toque principalmente naqueles que não Te conhecem, que o Seu Santo Espírito, Senhor, possa transformar o coração, que elas possam ter a vida eterna, ó Pai. Pedimos também, Senhor, por essas pessoas que estão psicologicamente doentes, ó Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, infinitamente mais do que pedimos, ó Deus. Por isso, ouça o nosso pedido e que essas pessoas possam, Senhor, achar novamente o equilíbrio de suas vidas, Senhor, que elas possam, né, estar amparadas, sendo bem tratadas e podendo ter uma vida, Senhor, que dignifique, uma vida que glorifique o Seu nome, ó Pai. Pedimos ainda, ó Pai, por essas pessoas que estão nos hospitais ou estão nas suas casas, mas que estão em suas camas sofrendo, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia, derrama do Seu Espírito que cura, ó Deus. Lembramos aqui especialmente pela mãe do nosso diácono Antônio, ó Pai. O Senhor coloque Sua mão sobre ela, que ela seja restaurada, ó Pai, que ela possa se recuperar totalmente, Senhor, do seu cateterismo. Pedimos também pelo Valdir, ó Pai. O Senhor conhece todas as coisas, sabe, Senhor, de todos os problemas, Senhor, e todos os desafios. Coloque Sua mão sobre ele, seja com ele, ó Pai.
transforme a vida do Valdir, ó Pai. Todos, Senhor, que necessitam, olhe com amor, olhe com carinho, ó Pai. Nós te pedimos, imploramos, nós suplicamos, não porque merecemos, mas, Senhor, suplicamos por amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, irmão. Sempre vamos orar pelos enfermos, vamos ajudar os enfermos, vamos estender a nossa mão para cada um que precisa, né? Vamos olhar só para o nosso próprio umbigo, não. Vamos cuidar dos que têm necessidade. Seja no caso de hoje, a enfermidade que estamos orando, seja pelos humildes, né? Aqueles que estão precisando mesmo da ajuda material, do alimento, de um emprego. Vamos sempre orar pelos nossos amigos, nossos irmãos, né? Nosso próximo. Amém? Estamos aqui estudando, passando pelo livro de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso, é um livro que nos enche de entendimento, é um livro que ele mostra como nós devemos viver e passar a nossa vida. E hoje vem um tema muito importante, vou até colocar na tela para os irmãos acompanharem. Fala sobre a humildade. Seja humilde. Pastor Luciano está falando? Não, quem fala isso? A palavra do nosso Deus. E para falar sobre humildade, vamos ler Provérbios 11, versículo 2, que diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Olha lá, Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando a gente fala em humildade, o que vem na sua cabeça? Eu quero fazer essa pergunta aqui, o que vem à sua mente quando estamos falando em humildade? Você já parou para pensar? Acho que poucas pessoas pararam para pensar sobre esse tema. Mas pelo menos na cabeça de muitas, quando fala em humildade, a gente lembra daquela pessoa pobre, aquela pessoa fraquinha, aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa, né, que insegura. Muitas vezes humildade nos remete a isso, mas esse é um conceito errado, é um conceito que nós formamos, mas não é o conceito bíblico e não é o conceito correto de humildade. Humildade, espiritualmente falando, é aquela pessoa que reconhece que sem Deus em sua vida ela não é nada. Humilde, espiritualmente falando, é aquela pessoa que reconhece que tudo que ela tem, que tudo que ela consegue, as vitórias da sua vida, foi Deus que deu, foi Deus que abriu a porta. Quando Jesus fala, os humildes herdarão o reino dos céus, né? É isso. Quem que herdará o reino de Deus? Aquele que reconhece que ele não é nada, que ele precisa de Deus para todas as coisas. E como diz a palavra, devido à misericórdia do Senhor, é que nós não somos consumidos. E essa misericórdia se renova todos os dias. Espiritualmente falando, esse é o humilde, que olha e vê, eu não sou nada sem o meu Deus, eu não consigo fazer nada sem o meu Deus. Mas podemos falar também do humilde do ponto de vista social. Quem que é essa pessoa que é humilde? Mas socialmente falando, é importante pensarmos nisso. A humildade é aquele que conhece as suas limitações, aquela pessoa que conhece, né, a sua dificuldade. Ela vive a vida dela sabendo os pontos que ela tem, que são pontos positivos, e aí que ela vai muito bem, mas ela também reconhece que ela tem alguns pontos que ela precisa melhorar. Aquela pessoa que se reconhece, e o mais importante, aquele ponto positivo, aquilo que ela faz muito bem, ela não usa isso para se orgulhar, se envaidecer, ela não usa isso para querer estar acima da outra pessoa. Ela utiliza isso para o bem. Porque todos nós, irmãos, todo mundo tem pontos que você é muito bom, você faz de uma forma fantástica, você é excelente, e tem pontos que nós precisamos melhorar. Isso é fato.
Porém, existem pessoas que não reconhecem que precisam melhorar, elas se acham autossuficientes, acham que podem todas as coisas. E tem aquelas também que ela acha que ela é muito melhor do que o outro e ela usa isso até mesmo para cometer vários tipos de assédio, né? São assédios morais terríveis, se colocando acima de outra pessoa. Porém, não há ninguém maior que ninguém. Humanamente falando, né? Todos somos iguais, estamos no mesmo ponto. E muitas vezes esquecemos disso e nos envaidecemos, achamos que somos alguma coisa. Por isso o sábio fala, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é verdade? Nós muitas vezes fazemos determinada atividade muito bem e aí nós esquecemos que Deus nos capacita, achamos que, né, por isso somos melhores do que os nossos irmãos, nossos amigos, somos melhores do que aqueles que estão ao nosso redor. E aí começa a desgraça da nossa vida. Porém, né, a sabedoria está com os humildes. Por quê? Porque o humilde ele sabe, ele tem muito claro na mente dele que ele tem muita coisa para aprender, mas que sim, ele tem coisas boas, que Deus sim trabalha com ele fortemente e o capacita em determinadas áreas da vida. Espero que fique bem claro esse conceito de humildade. Humildade não tem nada a ver com baixa autoestima, com andar lá com o ombro caído, não tem nada a ver com isso, mas tem mais a ver com se conhecer e não ser orgulhoso, reconhecer que o que nós fazemos bem é Deus que nos capacita. É a dificuldade que nós temos, nós podemos correr atrás, né, para progredir. Jesus, certa ocasião, ele está com os discípulos e ele dá um exemplo. Está lá em Mateus 18, 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Olha o que Jesus fala. Os discípulos estão lá discutindo quem vai ser o maior do reino. E Jesus usa esse exemplo da criança, né? Jesus traz uma criança para o meio deles e mostra a criança e fala: olha, se você não tiver o comportamento, se você não tiver o pensamento, se você não agir como essa criança, você não vai chegar ao reino dos céus. Olha que interessante, a criança, ela tem uma característica muito bonita. Ela confia cegamente no seu pai ou na sua mãe. Ela olha para o pai, olha para a mãe, né, ou para o seu cuidador, e ela se entrega totalmente, ela é totalmente transparente com esse cuidador, e ela fala, né, a criança tem as dúvidas, a criança ela tá com a cabeça ali, né, ávida por aprender muito, e ela começa a questionar esse cuidador, porque ela respeita, ela reconhece que ele tem a informação, que ele sabe como conduzir. E aí faz pergunta de todos os tipos, que quem tem filho pequeno sabe, quem tem os netinhos, e perguntam de tudo. O que é isso? Por que serve? Para que serve? E ela vai pegando informação e ela não questiona. Aquela informação é a verdade para ela e ela vai se enchendo daquela informação e vai sendo moldada. E Jesus usa esse exemplo da criança para mostrar como tem que ser o nosso relacionamento com Deus. O nosso espírito humilde, tudo que eu quero, tudo que eu tenho dúvida, tudo que eu posso fazer, eu olho para o meu Deus, eu olho para o meu Pai e eu pergunto para Ele. E cada pisada que eu vou dar, cada passo que eu vou dar, eu olho para o meu Pai eterno, para o meu Criador e falo: Pai, e agora? Como que eu faço?
Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Porque eu reconheço que o meu Deus, né, Ele é infinito em sabedoria e eu não sei nada e eu não tenho nada. Então Jesus pega, fala aquele que se tornar como uma criança, que tivesse a mesma forma de pensar, reconhecer que o seu pai, aquele que cuida de você, é aquele que sabe das coisas e que é o seu melhor. Esse vai herdar o reino dos céus. Não é maravilhoso, irmãos? Mas nós muitas vezes crescemos e queremos, né, cuidar da nossa vida e nós não temos competência para isso. É quando somos orgulhosos. Não, eu não vou ouvir o meu pai. E acontece isso, a criança cresce um pouquinho, aí ela já não quer ouvir porque ela acha que sabe de tudo. E ela vai lá e quebra a cara. Dá ruim. E muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Começamos bem na presença do Pai, começamos bem na presença de Deus, mas de repente nós mudamos e nós achamos que já sabemos de tudo e nós queremos seguir com a nossa vida da forma que bem entendermos e aí dá ruim na nossa vida, a coisa não funciona. Por isso, alegrar o coração do Pai, ou para alegrar o coração do Pai, haja como uma criança. Confie nele, que ele tem as respostas, que ele te indica um bom caminho. Siga o caminho indicado, que você alegra, você está conquistando o reino dos céus. Apontamos para Jesus, né, que é o nosso caminho, aquele que morreu na cruz por nós. Olhamos para ele e falamos, Pai, Jesus, o meu Senhor. O Senhor indica o meu caminho. Olha que maravilhoso essa metáfora que Jesus usa para as nossas vidas. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui nós estamos falando do nosso relacionamento com o próximo. Jesus nos apontou a forma de nos relacionarmos com Deus, a humildade para com o nosso Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fala a humildade para com o nosso próximo. Sejam completamente humildes, ou seja, tenham certeza, tenham a ideia exata de onde você vai bem e onde você não vai tão bem. E seja dócil, respeite o seu próximo. Aquilo que você vai bem, ensine ao seu próximo. Seja paciente, olha lá. Suporte o seu próximo. Ande com ele. E aquele que você não vai tão bem, aprenda com ele. Desenvolva-se com ele. Lá em 1 Pedro, também, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lá Pedro falando, sejam todos humildes. Paulo fala, sejam humildes e completamente dóceis. E Pedro fala, sejam humildes também, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não gosta do orgulhoso, mas Deus dá graça àquele que é humilde. E é dessa forma nós devemos viver a nossa vida, irmãos. Com Deus, reconhecendo que tudo que temos, o que somos, o que sabemos, é porque Ele é bom e Ele, né, abre os nossos caminhos. Nós não temos mérito algum em qualquer coisa. Se fosse por nós, estaríamos mortos. No nosso relacionamento com o nosso próximo, eu conheço a minha potencialidade, eu sei no que eu faço bem, eu sei que Deus me capacitou para isso. E nisso que eu vou muito bem, eu uso para abençoar o meu irmão. Eu sou paciente, eu sou dócil, eu falo, meu irmão, vamos lá, eu te ajudo nisso, você pode se desenvolver comigo. Eu não uso isso para pisar no meu próximo, eu uso isso para abençoar o meu próximo. E eu sei também das minhas limitações, aquilo que eu não vou tão bem, aquele ponto que eu preciso de ajuda. E aí eu olho para aquele que é melhor que eu. Falo, irmão, me ajuda nisso, porque isso eu ainda estou engatinhando. Né? Nesse tema eu ainda preciso aí que você me dê uma força, você pode me abençoar?
e o outro irmão que também vai ser humilde, vai ser dócil e paciente, claro que eu te abençoo. E aí dessa forma nós crescemos junto com o nosso Deus, Ele se alegra com a nossa vida e nós crescemos com os nossos irmãos como uma família, porque não há maior ou menor, existem pessoas com habilidades diferentes, mas todos se completam e essa família cresce junto, cresce forte e cresce protegida. Amém, irmãos? Vamos meditar nessa palavra durante o dia, coloque em prática já na sua vida e vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos orienta. Que essa palavra toque o coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que possamos todos, ó Pai, reconhecer que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e que tudo que temos, o que somos, as competências que temos é porque o Senhor nos abençoa. Também, ó Pai, oramos para os nossos irmãos, que possamos nos abençoar uns aos outros, ó Pai, nos pontos que um é melhor, o outro possa ajudar e assim cresçamos como família. Senhor, neste momento eu peço que proteja, guarde e cuide de todos os irmãos que vão para os seus trabalhos, os irmãos que vão para os seus afazeres, para os seus estudos. Peço também que tenha uma boa noite de descanso para aqueles que estão indo, Senhor, já se retirar, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Nosso Pai permitindo, nos veremos na terça-feira às 6h30 da manhã. Eu sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Estamos ali no bairro de Cumbica, né? Atrás do aeroporto de Guarulhos. Então você que ainda não conhece, eu vou ficar muito feliz se você for nos visitar. Então Deus abençoe e Deus permitindo, até terça-feira. Amém.